Boa noite, meus amigos. Hoje, novamente, então, os Mentores em Foco. Nós vimos na segunda quarta-feira do mês passado, algumas reflexões em torno da nossa casa. E hoje nós vamos abrir um pedaço dessa escola chamada CEFAC, a Escola da Assistência Social. Eu até coloquei esse título aí, uma escola chamada Assistência Social. Algum mentor já disse algumas vezes que nós somos uma universidade, não no sentido comum do termo, mas no sentido de vários segmentos que nos ajudam a aprender as coisas. E uma das faculdades é essa aí, assistência social. É bem provável que não haverá nenhuma novidade, muito provavelmente, para todos nós relativamente aos critérios que os mentores identificaram como bons para nós para aprendermos um pouco de solidariedade. Mas a reflexão vai assentando em cima daquelas grandes diretrizes que eles alinharam para a nossa casa. Hoje nós vamos ver as diretrizes da assistência social e vamos perceber que elas todas têm ligação com as diretrizes da casa. Então vamos a elas. Hoje nós vamos então ver diretrizes e o programa, as linhas mestras que eles traçam para nós a respeito de como organizar o nosso programa assistencial. Vamos começar pelas diretrizes. A primeira delas, o assistido é nossa responsabilidade. E os mentores, ao nos transmitir essa informação, eles nos dão duas vertentes. Uma, a responsabilidade de quem já se despertou para o trabalho do seu próprio aprimoramento pessoal e se sente responsável pelo irmão dentro daquela procura de abrir um pouco mais o seu coração para o próximo. Mas eles nos alertam também que ali na assistência social poderão estar alguns companheiros dignos de antigas afeições nossas. Muito provavelmente, segundo o que eles insinuam, ali poderão estar algum afeto antigo e que poderá então ser agora nossa responsabilidade por isso. A prática assistencial, naturalmente, por essência, tem que ser espontânea. A prática da solidariedade, do afeto, não pode ser cobrado, então a pessoa tem que se apresentar. Você não é chamado, é imposto, é uma obrigação. Nós vamos ver quais são os conceitos que os mentores nos trazem a respeito dessa espontaneidade. Disciplina. Disciplina é uma das marcas da nossa casa, mas em assistência social, a disciplina é um pouco diferente daquela que eles orientam para que nós pratiquemos. O assistido não tem as mesmas plataformas que nós. Então, a disciplina na assistência social em relação ao assistido tem que ser submetida primeiro ao sentimento. Primeiro vem o sentimento, depois a disciplina. Mas na prática assistencial que eles nos trazem, a disciplina é semelhante à da casa, para nós, trabalhadores. Outra diretriz, aliás, são duas numa só. Não julgar o assistido, não exigir dele gratidão e nos alertam também muito claramente que é muito importante, ao fazermos a nossa assistência social, que não emitamos nenhum julgamento de valor,
por causa das diferentes culturas entre aquela que nós julgamos ideal para nós e aquela que eles escolheram para si mesmos. E a outra é não sofrer pela dor do assistido. Não penetrar no problema dele como se fosse um problema seu. O problema é dele. Você está ajudando. Aliás, essa diretriz, ela está muito presente também quando nós damos assistência aos enfermos, aos espíritos enfermos, aos sofredores. Os mentores nos pedem que nós prestemos a eles o máximo da nossa solidariedade, mas sem penetrar no problema dele. O mesmo acontece na triagem, né? Eu não sei se vocês estão lembrados, quando nós falamos da triagem, mesma coisa, assistir, ser solidário, participar do lado dele, mas do lado dele, não penetrar no problema. Unidade de critérios. A diretriz de unidade dos critérios, também os mentores nos alertam com muita precisão, de que assistido, ele está medindo tudo. E nós não podemos cair na armadilha de tratar desigualmente a eles. E, principalmente, trabalhos iguais em momentos diferentes têm que ser alinhados na mesma forma de fazer. Flexibilidade do programa. Nós estamos em aprendizado e a solidariedade ela vai encontrando caminhos novos. Então, o programa da assistência social sempre está em permanente procura do melhor, em mutabilidade constante. Essa é uma diretriz que também repete com muita insistência a diretriz da nossa casa. Fazer tudo com qualidade, simples, mas bem feito. E nós vamos ver algumas frases dos mentores sobre essa característica da nossa casa. Não pode ter produto vencido, o cobertor não pode ser qualquer um, o presente de Natal tem que ser uma coisa decente, uma coisa nova, bonita, e assim sucessivamente, fazer tudo com simplicidade, mas bem feito. E por fim, dentro das diretrizes que estão no mesmo patamar, é não fazer proselitismo religioso através da assistência social. Eles querem um proselitismo, sim, mas não a pregação e falar da doutrina. Nós vamos ver nas frases qual é o proselitismo que eles desejam que nós façamos ao praticar a assistência social. Eu coloquei essa imagem aí parecendo um foguete, né? É um foguete mesmo que eu queria trazer a ideia. Porque de todas as diretrizes para a assistência social dos mentores, uma encampa e puxa, arrasta todas as outras. Essa diretriz se chama sentimento. Solidariedade tem que ter sentimento. Então, todas as outras diretrizes têm que estar praticadas tendo como ponto central o sentimento. Caridade é afeto, é amor. Né? Então, vamos ver cada uma delas. Antes, um texto muito marcante de Irmão Áureo sobre o sentimento. Há várias mensagens sobre o sentimento na assistência social, como há várias sobre o sentimento na assistência espiritual, mas essa aqui marca pelo conjunto das expressões do Espírito que engloba o pensamento de todas as outras. O sentimento, filhos do meu coração, é que dá vida a tudo o que fazem, é que dá gosto ao alimento, força ao espírito caído, estímulo ao necessitado.
É joia preciosa que, brilhando no coração da criatura, gera um gesto de amor verdadeiro e que deslumbra a visão daquele que o recebe. É força capaz de verdadeiramente fechar o círculo das mãos dadas no sentido mais profundo. Essa expressão, fechar o círculo das mãos dadas, a figura da assistência social que nós somos chamados a praticar aqui é esse fechamento do círculo das mãos dadas no sentido mais profundo. Cada um poderá entender como quiser esse círculo de mãos dadas, mas eu entendi como sendo a profunda imagem da solidariedade. E sentimento é isso, ser solidário a uma necessidade que se apresenta diante de você. Vamos ver então cada uma delas nas expressões dos Espíritos e vamos fazendo leves comentários. Vamos começar por essa aí, nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidade para com os assistidos. Eles são também nossos filhos, filhos espirituais. Nessa mensagem, irmão Áureo estende comentários nos chamando a atenção de que pode estar lá um companheiro antigo de encarnações passadas. É nessa mensagem aí. Somos responsáveis pela dor dos nossos irmãos. A eles devemos amor, carinho, compreensão e prece. Nessa mensagem, Mãe Zeferina aborda a questão do ponto de vista da abertura mental que cada um é chamado a ter aqui. Então, como um ato de responsabilidade pessoal em face do compromisso que você assume do seu aprimoramento pessoal no campo moral e no campo espiritual. Somos responsáveis pela miséria e pela penúria. Nessa aí, irmão Gustavo já traça assim aquele sentido de solidariedade, de envolvimento do sentimento de maneira mais específica nessa direção. A primeira responsabilidade de vocês não é com os mentores nem com os dirigentes, é cuidar dos irmãos necessitados de agasalho e alimento. Nessa mensagem, Mãe Zeferina diz que aqui o Cefac é uma casa de caridade. E como tal, casa de caridade, como todos os centros espíritas, né? Nós não imaginamos um centro espírita sem uma obra social ao seu lado, que, pelo menos como fonte de treinamento do nosso sentimento de solidariedade. Então, Mãe Zeferina, nessa mensagem, ao cognominar a nossa casa de caridade, ela nos diz, olha, a primeira responsabilidade de vocês não é conosco, nem com os dirigentes encarnados, é com os assistidos, necessitados de agasalho e de alimento. Vamos ver uma outra, a prática espontânea. Necessidade sua, necessidade que você deve sentir. Se você não sente essa necessidade, então alguma coisa você ainda deve percorrer para chegar a ela. Estimulemos os médiuns ao trabalho assistencial, mas sem obrigá-los. As doações devem ser espontâneas, não obrigadas. Nessa mensagem aos médiuns, Mãe Zeferina também diz que o magnetismo do médium que trabalha na assistência social é mais rico do que aquele que não trabalha. Vamos ver outra. A qualidade, simples e bem feito. Não crescer apenas em quantidade, em números, mas em qualidade, em capacidade de amor e compreensão. Então, eles não querem quantidades de famílias, não querem quantidade de cestas. Tudo isso é uma expressão que nós consigamos ter.
mas o que eles querem que nós cresçamos mesmo é em qualidade, em capacidade de amor e de compreensão. Aproveitem as técnicas do estudo tradicional e conservem o programa dentro de uma ideia progressista de assistência social. Nessa mensagem, Áureo nos chama muito a responsabilidade da nossa postura diante de uma assistência social progressista. Nós vamos ver, dentro das linhas do programa que eles traçam para nós, o quanto essa ideia progressista significa na visão deles. Avaliem bem as possibilidades dos novos projetos da assistência social, sem pressa, mas fazendo bem feito. Nessa mensagem, ela apreciava uma proposta da direção de alguns projetos que estavam na intenção da administração fazer. Então, no final, na conclusão dela, ela colocou essa expressão: avaliem todos os projetos. Não corra demais, não. Faça com calma, mas bem feito. Vamos falar um pouco da flexibilidade do programa. Quem trabalha na assistência social precisa despir-se de ideias preconceituosas, humildade e espírito aberto para as constantes avaliações e reavaliações do programa, que levam a fazer diferente do que antes era feito. O que fazemos hoje na assistência social não é o ideal. São ensaios determinados pela condição de cada um dos trabalhadores. Eu achei importante essa expressão de Áureo, porque dá a ideia da dinâmica da assistência social. Nunca estamos fazendo o ideal, nós estamos fazendo o possível. E ele sempre colocou na diretriz máxima, né, no final da apresentação sobre o Centro Espírita, quando ele diz que a nossa casa conseguiu chegar ao ponto de se tornar uma casa cumpridora da sua missão, ele termina dizendo que daqui por diante a nossa tarefa era sempre estar espelhando melhor qualidade. Então, não é o ideal hoje, mas é o que nós damos conta de fazer e temos que fazer o melhor possível. Disciplina para o assistido. Não seja a organização da assistência social excessivamente preocupada com a ordem e a disciplina, com o peso e a medida, com o valor e a condição, mas essencialmente com os sentimentos. Bezerra de Menezes. Em assistência social, carinho e atenção devem ser maiores do que a disciplina. Veja só, os mentores não querem que nós sejamos indisciplinados para termos sentimento, mas é um sentimento com razão. Não fazer desigual, não fazer mal feito, tudo isso guiado pelo sentimento. Então, as normas disciplinares, que são adequadas para elas, para as assistidas, têm que ser mantidas. Nós temos que zelar por elas com todo o empenho, mas sempre sem machucar o sentimento. Não julgar nem sofrer pela dor do assistido. Não podemos doar com cobrança e julgamento. Se não fosse tão preguiçosa, não precisava pedir. Daqui a pouco, as roupas doadas estarão todas sujas e jogadas. É uma expressão de Mãe Zeferina, simbolizando aquilo que está na nossa cabeça quando a gente visita um lar de assistido e vê aquela sujeira, vê as roupas tudo amontoadas num canto, parece até que não serão mais lavadas, dali para frente vão jogar fora. Nossos julgamentos, né? Nossos pré-julgamentos. Então ela pede, nossa assistência social deve ser imune
de julgamento e de cobrança. Por vezes, ficamos revoltados porque quem auxiliamos não compreende o auxílio e não se sente agradecido. Isto não é caridade, é egoísmo e vaidade. Nós às vezes achamos que seria o mínimo, né? Depois de ter feito um grande favor a eles, de uma cesta, ou de levar uma cama, ou seja lá o que for, que eles manifestassem um gesto de agradecimento. E se não fizerem, a gente fica reparando. Ela pede, Bezerra de Menezes nos chama a atenção de que isso não é caridade. Ainda é um pouco de egoísmo e vaidade da nossa parte. Não vamos censurar as mães solteiras, mas estender-lhes as mãos. Nossa atitude é a de Jesus perante a adúltera. Nessas duas mensagens, os mentores nos chamam a atenção para o estado da família das assistidas serem assim, meio desorganizadas nos nossos critérios. Muitas têm filhos solteiras na consideração da mensagem. E às vezes nós somos levados a fazer julgamentos de valor em cima dessas realidades. Então, a nossa atitude é aquela semelhante à de Jesus perante a adúltera, segundo Mãe Zeferina. Né? Temos que conviver com a dor sem deixar que ela tome conta de nós. Essa é uma expressão para a gente tomar cuidado de não assimilar o problema, não criar dependências sentimentais, não criar vínculos inadequados. Às vezes nós somos tendentes, né, para resolver o problema, nós estamos cheios de vontade de resolver e passamos a dar o telefone, dar o endereço da nossa casa e ela pode, às vezes, criar dependências conosco. Unidade nos critérios. Há que se ter unidade de procedimentos na assistência social, uma só orientação e uma só direção, convergindo para um só programa. Atividades idênticas, procedimentos idênticos, critérios claros e coerentes. Vamos ver o que os mentores querem sobre proselitismo. Lidamos com pessoas que buscam auxílio, não o espiritismo. Não podemos forçá-las a aceitar nossa religião. Tudo tem que ser espontâneo, com equilíbrio. Não estão aqui buscando o espiritismo, mas auxílio. Olha só a expressão que indica bem o que eles desejam de nós. Ao atender, levamos junto o nome da fraternidade e o da doutrina espírita. Os assistidos percebem a instituição e a religião pela forma como os atendemos. É a forma como os atendemos é que é o proselitismo desejado por eles. Claro que na formatação do programa, eles pedem para que nós cuidemos com muito zelo do lado espiritual, mas sempre com base na moral de Jesus, do Evangelho, e não falar sobre reencarnação, sobre os dogmas que nós tanto acalentamos no coração, os princípios e as leis, sob a modalidade espírita. É o nosso exemplo da forma de atender que marca a religião que nós temos e a sustentabilidade da instituição que abraçamos. E vamos então fechar com as ideias do programa assistencial com base nas diretrizes que eles traçaram. Essas ideias estão retiradas principalmente de 3 mensagens. 2 eu fiz a síntese, uma outra repete conceitos que estão nessas 2 aqui.
é de Irmão Áureo, de junho de 82 e março de 86, e de Bezerra de Menezes, de setembro de 91. Primeira ideia, independência e responsabilidade que nós devemos criar no assistido. Dar oportunidade sem paternalismo. Em decorrência dessa, o incentivo ao trabalho, a que cada um responda pela própria vida. Reerguimento e união familiar. Talvez nós tenhamos que reforçar um pouco as temáticas que nós abordamos nas aulinhas, nos estudos com eles, a respeito dessa ideia, reerguimento e união familiar. E a promoção do caminho espiritual de cada um, com base na moral do Evangelho. Essa soma de tudo eu interpretei como sendo valorização e promoção da dignidade do ser humano. Vamos ver as expressões dos Espíritos em relação ao que nós devemos fazer para a gestante e aquela que já ganhou bebê, que é o foco do nosso programa, né? Tudo isso aqui nós temos que fazer pensando na gestante. Então vamos às expressões. Ensinar o caminho da autorreconstrução de sua independência material. Estimular a que ele adquira o mínimo indispensável pelo próprio trabalho. Aprofundar-se em soluções que criem oportunidades sem paternalismo. Empenhar-se no reerguimento e na união familiar, num propósito de satisfação coletiva. Promover o caminho espiritual do assistido, palavra amorosa, elucidativa e esclarecedora. Nós vamos, naturalmente, com o tempo, trabalhar, quem sabe, a extensão da totalidade das três mensagens que nós citamos aqui, de Irmão Áureo e Bezerra de Menezes. Mas aí estão as sínteses daquilo que está no cerne das ideias que eles nos transmitiram, e é com base nesses direcionadores que deve estar construído o nosso programa assistencial. Nas próximas oportunidades, agora nós vamos fazer uma pausazinha, né, em dezembro, janeiro, mas nós vamos continuar fazendo uma prospecção em cima da assistência social. Por que fazer assistência social? Quais são os benefícios de fazer assistência social e quais são as atitudes recomendadas aos trabalhadores. Nós vamos percorrer isso nas próximas oportunidades em 2013.